Então vamos lá, questão 5 da página 97, UECE. Um dos assuntos polêmicos da atualidade é a produção de alimentos transgênicos, como resultado da interferência humana na natureza. Sobre o referido tema, podemos afirmar corretamente que a modificação de organismos através de técnicas de engenharia genética consiste na transferência de genes de uma espécie para outra. Sim. Vamos ver as outras alternativas. B. Através das técnicas de engenharia genética, os cientistas têm como único objetivo a criação de novas espécies. Não é criado nova espécie. Que possam substituir as espécies anteriormente comercializadas. Não é criado novas espécies. Inclusive, pessoal, no colégio, eu trabalho no colégio agrícola aí, em Jaú mesmo. Então, no colégio agrícola, uma vez o professor Fernando, Fernandão, camarada, uma vez o Fernando ele trouxe umas espigas de milho todas tortas assim, né? Aí a gente não sabe, não foi um experimento, não foi algo feito com rigor e controle. Ele apenas coletou e trouxe pra gente como forma de ilustrativo, né? E aí eram umas espigas todas tortas e torcidas, umas coisas esquisitas, né? Era uma inflorescência estranha. E aí ele falou, olha, essa espiga, ela foi o cruzamento entre o milho transgênico e o milho convencional, o milho não transgênico. Então, trata-se da mesma espécie. Ele consegue se reproduzir com o não transgênico, porque o número de cromossomos é o mesmo. Então, durante a fecundação e depois as mitoses, né, que vão ocorrer no embrião, os cromossomos continuam homólogos. Então, nós temos o mesmo número de cromossomos. Você não aumentou o número de cromossomos. Não é outra espécie. É a mesma espécie. Com um gene em algum daqueles cromossomos a mais. Mas ainda existe a compatibilidade, a reprodutibilidade. É a mesma espécie, tá? Não é uma modificação ao ponto de gerar uma nova espécie. Letra C. Organismos geneticamente modificados, os OGMs, não podem transmitir os genes incorporados à sua prole. Podem sim. Esse, inclusive, é um dos grandes dilemas éticos dos cultivos transgênicos. A contaminação biológica. Por quê? Não tem como... Só se você fizer fazer um cultivar transgênico isolado numa estufa. Mas não é o que acontece, né? É feito no campo. E aí o grão de pólen desse milho, dessa soja, voa e fecunda cultivares não transgênicos. Então você tem aí essa contaminação, né? E isso gerou um problema no México, porque lá, né, tem muito milho. E aí o milho transgênico contaminando o não transgênico. E o milho transgênico, como ele é um produto científico-tecnológico, tem uma patente envolvida. Então ele torna-se propriedade de uma empresa. E aí, se esse milho transgênico fecundou um milho convencional, esse milho convencional agora é propriedade da empresa, sabe? Então é uma coisa muito louca. Fora que daí você está contaminando a natureza com uma coisa alterada pelo ser humano, entendeu? É complicado. Então esse é um dos grandes dilemas éticos aí dos cultivos transgênicos. Letra D. A principal função da engenharia genética é a produção de transgênicos. Não é a principal função dela. Através da seleção e aprimoramento das espécies a partir do cruzamento entre organismos modificados. Não. Transgenia, engenharia gênica, é a inserção de genes no genoma do organismo, né?
no genoma de uma espécie, no genoma de uma célula. É inserção de genes e não um processo de seleção e aprimoramento. Seleção e aprimoramento é o que os nossos antepassados já faziam. Por exemplo, vocês sabiam que a couve, não a mostarda, o molho amarelo, tá, pessoal? A mostarda folha. Existe aí um tipo de verdura aí que a gente come, que é a mostarda. Não sei se vocês são muito adeptos de comer verdura. Então a couve de Bruxelas, o brócolis, a mostarda, todas elas derivam de um ancestral mostarda selvagem, que por seleção e aprimoramento deu origem a essas variedades. Certo? Mas isso não foi com engenharia gênica. Isso foi pelos nossos antepassados, com observação, eu pegar o grão de pólen desse e colocar nesse, separar essas sementes. Seleção artificial. Tudo bem? Você tem a seleção natural darwiniana, que a gente vai estudar, e a seleção artificial, que foi feita pelo homem, de espécies que são domesticadas. Né? Com cachorro também. O que você acha que tem o pug? Você acha que aquela belezinha surgiu espontaneamente, naturalmente na natureza? Não, o que surge espontaneamente é o vira-lata caramelo, né? Você vê, aquele é o cachorro padrão. Agora, para surgir um pug, seleção artificial. O humano foi fazendo reprodução controlada. O cão galgo, já viu esse cachorro? Que é aquele de corrida, que ele é fininho, magrinho e corre muito. Também, né? Assim a gente obteve as diversas variedades de cachorros que a gente tem hoje. Todos eles da mesma espécie. Virtualmente todos deveriam conseguir se reproduzir. É claro que tem uns que são gigantes, que são pequenininhos e não vai dar certo. Tem uns outros que tem tanta modificação que são até meio estéreis. Mas é isso. 6. Universidade Federal de Goiânia. No que se refere ao desenvolvimento do chamado milho híbrido, sabe-se que o cruzamento entre duas linhagens homozigóticas selecionadas pode produzir espigas maiores e de melhor qualidade comercial, em consequência da alta frequência de genes em heterozigose. Pessoal, isso daí é um fenômeno na agropecuária que chama vigor do híbrido. Geralmente, quando eu pego uma linhagem, por exemplo, de milho e cruzo com outra linhagem de milho, então tenho duas matrizes puras, eu gero um híbrido, né? O que esse híbrido vai ter? Mais genes em heterozigose. E ele é mais vigoroso. É o chamado vigor do heterozigoto. Isso aí tá lá na página. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro. Está lá na página 80, heterose ou vigor do híbrido. Foi descoberto em 1909. Então, você vê, né? Que aí é a questão da seleção artificial, melhoramento gênico ou genético. Não tem... É o princípio da ideia de transgenia, de engenharia gênica, mas não tinha manipulação molecular, tá? Era manipulação de reprodução. Então, esse cara, através de observações e experimentos, concluiu que o milho, quando era cruzado duas linhagens, obtinha-se um híbrido mais viável, mais vigoroso. E quando era cruzado 4 linhagens, funcionava melhor ainda. Porque você estimulava a presença de diferentes genes, né? E aí esse fenômeno da heterose, ele é utilizado até hoje, teve tanto sucesso que hoje a maior parte de todo o milho consumido no mundo é duplo híbrido. Ou seja, ele é originado a partir de 4 linhagens puras. O fenômeno da heterose não se restringe só ao milho, ocorrendo também em outras plantas e em espécies animais, como a galinha doméstica.